Sabe, tem um quebra-cabeça bem interessante sobre como a gente aprende. Imagina só dois cenários, mas assim, completamente opostos. De um lado, recursos infinitos, do outro, uma privação quase total de tudo. A pergunta é: onde é que a mente humana aprende mais rápido e de verdade, com mais profundidade? A resposta, olha, pode surpreender. Vamos visualizar isso. De um lado, está o mundo de um estudante universitário típico. Acesso a bibliotecas inteiras, internet sem limites, toda a tecnologia do mundo. É um verdadeiro oceano de informação. E do outro lado, o ambiente de um prisioneiro. Paredes de concreto, silêncio e, se tiver sorte, um único livro. A diferença de recursos é, assim, absurda. Tá, vamos direto ao ponto. Com base nesses dois cenários, quem você acha que realmente chega na maestria mais rápido? A nossa lógica até grita uma resposta, né? Mas a realidade aponta para um caminho bem diferente. E para provar que isso não é só teoria, a gente tem um exemplo histórico que é simplesmente poderoso. Malcolm X. Ele entrou na prisão praticamente analfabeto e saiu de lá como um dos oradores e pensadores mais articulados e influentes da sua época. O que aconteceu naquele ambiente tão limitado que permitiu uma transformação tão radical assim? E não foi mágica. O que aconteceu com ele e com tantas outras pessoas em situações parecidas pode ser explicado por três princípios fundamentais. E o mais interessante é que são os mesmos princípios que atletas e profissionais de altíssimo nível usam para acelerar o desenvolvimento. Vamos mergulhar no primeiro deles. O primeiro princípio de todos é o foco absoluto. E no mundo de hoje, falar de foco absoluto é falar de uma coisa bem específica: a necessidade de um detox de dopamina. É só a gente pensar no nosso dia a dia. O celular vibra, uma aba de série fica aberta no navegador, vídeos curtos rolando em segundo plano. Cada uma dessas coisinhas, dessas microinterrupções, libera uma dose pequena de dopamina no cérebro, que é o hormônio da recompensa. Com o tempo, o cérebro fica viciado nisso, nesses estímulos rápidos, e começa a simplesmente rejeitar qualquer tarefa que exija um esforço mais longo. E o custo disso é altíssimo. Olha só esse dado da Universidade da Califórnia, que é impressionante. O cérebro precisa de 23 minutos para voltar ao foco total depois de uma única interrupção. Uma. Agora para e pensa em quantas vezes isso acontece por hora. Na prática, a verdade é que muita gente quase nunca chega a entrar num estado de foco de verdade. Esse estado de foco verdadeiro, ele tem um nome. É o chamado trabalho profundo, ou deep work. É aquele estado de concentração total, sem nenhuma distração, que permite um aprendizado e uma produção de altíssima qualidade. O ambiente de uma prisão, ao eliminar tudo isso de forma radical, basicamente força o cérebro a entrar nesse modo. A mente se reajusta, sabe? E a capacidade de atenção se expande. Mas olha, foco sozinho não é suficiente. Precisa de algo para sustentar esse foco. E é aí que entra o segundo princípio: consequências reais. A motivação tem que ser mais do que só passar de ano. Ela precisa ser existencial. A diferença aqui é gritante. A motivação acadêmica, no geral, gira em torno de tirar uma boa nota, pegar um diploma, conseguir um emprego lá no futuro. São objetivos meio abstratos, distantes. Agora, a motivação existencial, não. Ela é para agora. É entender o próprio processo na justiça para lutar pela liberdade ou usar o conhecimento para reconstruir uma vida. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Quando o que se aprende está ligado à sobrevivência, deixa de ser só um exercício intelectual, vira uma necessidade vital, entende? A urgência transforma completamente o jeito que o cérebro processa e guarda a informação. A psicologia tem até um nome para isso: dificuldades desejáveis. Parece estranho, né? Mas a ideia é que quando o esforço é grande e as consequências realmente importam, o cérebro entende na hora que aquela informação é prioridade máxima. O aprendizado para de ser superficial e vira algo estrutural, gravado de um jeito muito mais forte na memória. E aí a gente volta para o Malcolm X. Ele não copiou o dicionário página por página para ganhar nota. Ele fez isso movido pela frustração, pela vergonha de não conseguir se expressar direito numa carta. A consequência era real, era imediata e era profundamente pessoal. Foi essa a força que moveu aquela disciplina brutal dele. Então tá, já temos foco e motivação. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. E o terceiro princípio, talvez, seja o que mais desafia o que a gente acredita sobre aprender. A ideia de que ter mais recursos é sempre a melhor coisa. O ponto central é esse aqui.
Ter informação demais, em abundância, cria uma baita falta de urgência. Com acesso ilimitado a tudo, a mentalidade que domina é a do depois eu vejo isso. Não existe aquela pressão para absorver, para internalizar o conhecimento naquele momento. E isso é tão real que tem até nome científico, o efeito Google. Basicamente, as pesquisas mostram que quando nosso cérebro sabe que pode simplesmente procurar uma informação de novo, ele se esforça muito menos para memorizar. A gente acaba terceirizando a nossa memória para os nossos aparelhos. Agora vamos contrastar isso com a escassez. Com poucos recursos, vamos dizer, só 3 livros, a abordagem muda da água para o vinho. É preciso ler e reler, analisar cada argumento, memorizar os detalhes. A repetição deixa de ser chata. Ela se torna um processo de refinar o conhecimento, de ir cada vez mais fundo, até chegar na maestria. Certo, os princípios ficaram claros. Mas a grande questão é, como aplicar essa mentalidade de prisão, num mundo que oferece tudo o tempo todo? A lição aqui é sobre criar limitações de propósito. A estrutura é bem simples. Primeiro, construa suas paredes. Desliga as notificações, feche as abas que não importam, cria um ambiente de foco de verdade. Segundo, crie suas consequências. Defina metas com prazos e com resultados que realmente signifiquem algo. E terceiro, escolha seus livros. Em vez de ficar pulando entre dezenas de fontes, selecione poucas, as essenciais, e se comprometa a dominar aquilo. No final das contas, a grande lição dessa análise toda é bem clara. O aprendizado de verdade, aquele que fica, não vem da quantidade de coisas que a gente tem à disposição, mas sim da disciplina para focar, da urgência para agir e da sabedoria para mergulhar fundo naquilo que é essencial. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Numa era de tanto excesso, talvez a habilidade mais importante para aprender não seja acumular mais e mais coisas, mas sim ter a coragem de abandonar o que não importa para poder conquistar a maestria naquilo que realmente faz a diferença.